Seja muito bem-vindo ao canal Prazer Livros e para quem não me conhece, eu me chamo Suzane e esse canal foi criado com o objetivo de te incentivar a gostar de leitura e também conhecer um pouco da nossa literatura brasileira. E como vocês podem ver aí na descrição do vídeo, hoje eu irei falar sobre o livro Como Eu Era Antes de Você. Esse livro aqui foi vocês que escolheram lá no meu Instagram. O arroba do meu Instagram tá aparecendo aqui. E como resultado da enquete que vocês votaram, está bem aqui do lado, né? Aqui do lado. E o livro ganhou uma liderança muito grande. Muita gente votaram nesse livro. E muita gente que votaram nesse livro falaram que já leu ou assistiu o filme e disseram que gostaram muito. É um livro, gente, é um livro maravilhoso, maravilhoso. É um romance muito espetacular. Vamos lá começar, tá? Vai contar a história de Lois Clare, que é uma garota de 26 anos que não tem muitas ambições, mora com os pais, a irmã, que é mãe solteira, o sobrinho e o avô, que necessita de cuidados constantes desde que sofreu um derrame. E ela trabalha como garçonete em um café. Ela ama trabalhar como garçonete. Ela não se vê trabalhando com outra coisa a não ser garçonete. Então, assim, apesar dela ganhar muito pouco, né? Ela ganha muito pouco, mas esse dinheiro pouco que ela ganha ajuda na despesa de casa, ajuda de alguma forma dentro da casa dela. E ela gosta muito de trabalhar como garçonete. Ela namora o Patrick, um atleta que não tá nem aí pra ela, mas ela também não liga pra isso, se ele dá atenção ou não. Pra ela, tanto faz, ele tá dando atenção ou não. E certo dia, o dono do café chama e fala que vai ser preciso fechar o café, né, por conta de coisas relacionadas financeiramente com o próprio café. Então, assim, ele vai ter que fechar o local e acaba fechando, e ela fica desempregada com isso e ela fica muito triste porque ela não sabe, ela não tem muita experiência, ela não tem experiência em nada, ela só tem experiência em garçonete. Então, assim, como ela vai conseguir um emprego agora tão fácil? E ela meio que começa a procurar emprego, né? Começa a ir atrás e é um pouco difícil. E ela acaba que conseguindo uma entrevista com cuidadora de tetraplégico, um tetraplégico, né? E ela vai nessa entrevista e acaba que meio que passando, né? E ela eu não sei cuidar, como é que eu vou cuidar, meu Deus do céu? Ela não sabe, ela não tem experiência com nada, mas acaba que sendo aprovada e começa a trabalhar. Chegando lá, ela vê que a pessoa que ela vai cuidar é um homem, certo? Ela sabe que é um homem, mas chegando lá, ela pensa que esse é um homem legal. É um mal-humorado, arrogante, muito ignorante. Não fale com ele, tá? E ele é muito chato, gente. Muito chato. Quando você começa a conhecer dá pena dela em primeiro momento, quando você vê que o Will, que é o nome dele, é um homem de 35 anos, 36 não, 35 anos, que sofreu um acidente, né? Ele era aquele homem que gostava de conhecer o mundo, viajar, curtir a vida, principalmente praticar muitos esportes arriscados, subir montanha, escalada. Gente, era um homem assim, muito ativo, que procurava aproveitar a sua vida a cada momento da melhor forma possível e com muita aventura. Isso mesmo. Então, ele que acaba indo nessas aventuras dele, acaba que é atropelado por uma moto e acaba ficando tetraplégico, né? Ele sofre muito com isso. Isso ocorreu há 2 anos atrás, como conta o livro aqui. Naquela época que foi escrito, assim, a história. Ocorreu há 2 anos atrás, ele vai contando pra ela. 2 anos atrás, eu fui
atropelado, sofri um acidente e fiquei tetraplégico. E ele meio que, a Lou não entende por que ele é tão ignorante, por que ele é tão arrogante. E com o passar do tempo ele vai explicar o porquê que ele é assim. Não é por um motivo, é porque ele era uma pessoa que tinha vida. Ninguém precisava de um cuidado, uma pessoa cuidando dele, um enfermeiro, que ele tem um enfermeiro também para ajudar. É muito complicado, a vida de um tetraplégico não é fácil. E como eu era antes de você, ele consegue levar para dentro da vida dos personagens. Você começa a ler e começa a pensar e ver se aquilo está acontecendo na sua frente, aquela cena. Então, assim, é o livro que te pega, você começa a ler e você, de repente, tá ali, como se estivesse vivenciando junto com o personagem. E é um livro que nos faz refletir sobre a solidariedade, sobre a amizade e principalmente sobre o amor verdadeiro. Então, assim, a Lou acaba que querendo desistir muitas vezes por conta da arrogância, por conta dele ser tão chato, né? E ela acaba que não desistindo e continua com ele. E ela começa a ter uma amizade com ele. Ele começa a ser menos chata. Ele começa a ser legal. Nessa parte a gente começa a gostar dele. E ele começa a ficar legal com ela. Ela até que um dia ela descobre que o contrato dela só dura 6 meses. 6 meses ela começa a desconfiar. Ela acaba descobrindo que esse contrato só dura 6 meses porque o Will já tinha falado pra mãe dele que durante ia dar um prazo de 6 meses para ele viajar pra Suíça e lá se matar. É tensa essa parte quando você vê com a Lou sobre isso. E lá ele vai se matar porque ele não vê mais sentido na sua vida. Pra ele, a sua vida não tem mais sentido ficar apenas naquela cadeira de roda. Então a Lou meio que fica se sentindo enganada por isso. Por que não avisaram ela na hora que ela fez fazer a entrevista? Porque ela tava se apegando demais nele. Ela tava começando a gostar dele muito, muito, muito. Então, assim, ela acaba que se sentindo traída por ele. Ele podia ter chegado e ter falado, já que eles estavam começando a ter uma amizade colorida, por aí vai, um romance, né, vamos dizer. E ela acaba pedindo demissão, mas depois ela volta e decide fazer com que ele mude de ideia em relação a isso. Então, assim, eu vou voltar, mas eu vou fazer de tudo nesses 6 meses. Vou mostrar pra ele que a vida tem sentido, a vida pode ser maravilhosa, não importa, independente de ele estar naquela condição. Então, assim, ela vai propor viagens pra ele, vão tentar conhecer novos lugares. E no livro também mostra a dificuldade que o tetraplégico tem em ir para algum lugar, o preconceito que ele sofre. Então, assim, é um livro muito maravilhoso, te ensina muitas coisas. E depois que ela descobre isso, ela sabe que daqui a 6 meses ele vai. Mesmo assim, ela fica muito triste. Ele meio que vive um romance durante esses 6 meses. Ela se apega mais. Ele acaba que indo, né, gente? E é um livro que mexe muito com você. Você torce muito para que ela consiga mudar a opinião dele em tudo, em todos os sentidos. E ela consegue em certo momento, mas ao mesmo tempo não. Então é esse o resumo do livro Como Eu Era Antes de Você, gente. É um livro espetacular. E eu digo pra vocês, leiam esse livro. Muita gente não leu o livro, mas já assistiu o filme. Mas assim, se você já assistiu o filme, procure ler o livro. Aí você vai ver uma diferença que tem entre o livro e o filme. Que eu garanto pra vocês que tem uma diferençazinha. Eu sempre escolho ler o livro porque, pra mim, o livro não tem explicação. O livro é mais detalhado, o livro tem mais detalhe. Você vê o que o personagem está pensando. Então, assim, esse é um livro narrado em primeira pessoa na versão da Lou, né? E é muito maravilhoso, gente. Procurem ler esse livro. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse resumo. E até o próximo vídeo. Tchau!